Imagine que você tem uma crença inabalável. Você acredita com todas as suas forças que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro. Você tem tanta certeza disso que você pede demissão do seu emprego. Você vende a sua casa. Você se afasta da sua família que não acredita na mesma coisa que você e doa todo o seu dinheiro. Afinal, para que serve o dinheiro se amanhã o planeta vai ser inundado? Então chega a noite do dia 21. Você e o seu grupo sentam em uma sala de mãos dadas. Meia-noite se aproxima. 11h58, 11h59, meia-noite. E nada acontece. O mundo não acaba. Os alienígenas não chegam. O Messias não desce das nuvens. O sol nasce normalmente na manhã seguinte. A pergunta lógica é: o que você faz agora? O bom senso diz que você bateria na própria testa, admitiria que foi enganado por um charlatão e tentaria recuperar a sua vida, certo? Errado. Na maioria das vezes, a mente humana faz exatamente o oposto. Quando uma profecia falha, o fanático não abandona a fé. Ele se torna ainda mais fanático. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Ateu em Análise. No nosso último episódio, nós vimos com Freud como a religião é uma ilusão criada para nos proteger do medo do universo. Hoje, nós vamos dar um passo além. Nós vamos descobrir o que acontece dentro do seu cérebro quando a realidade esmaga essa ilusão. Vamos entender, através da psicologia social, por que debater com lógica contra a fé é, na maioria das vezes, uma perda de tempo. Para entender esse fenômeno, nós precisamos voltar ao ano de 1954. Um psicólogo social brilhante chamado Leon Festinger leu uma notícia curiosa no jornal. Uma dona de casa de Chicago, chamada Dorothy Martin, afirmava estar recebendo mensagens psicografadas de seres do planeta Clarion. Os alienígenas a avisaram que um dilúvio apocalíptico destruiria o mundo no dia 21 de dezembro. Mas Dorothy e seus seguidores seriam resgatados por um disco voador à meia-noite. Festinger viu ali uma oportunidade de ouro. Ele e seus alunos de psicologia se infiltraram na seita para observar os membros de perto. Eles queriam documentar o exato momento em que a ilusão fosse quebrada. Os seguidores de Dorothy levaram a profecia a sério. Alguns abandonaram a faculdade, outros largaram esposos e esposas, muitos deram todas as suas posses. Eles chegaram a arrancar zíperes e botões de metal das calças, porque os alienígenas supostamente alertaram que o metal reagiria com o campo de força da nave. A aposta deles era total. O custo de entrada para essa crença foi a vida deles. Chega o dia 21. O grupo se reúne na casa de Dorothy. O relógio marca meia-noite. Nenhuma batida na porta, nenhum disco voador. 00:05. Alguém percebe que um relógio na sala estava atrasado. Eles esperam mais um pouco. 00:10. O desespero começa a tomar conta da sala. Festinger anota tudo no seu caderno. As pessoas começam a chorar. A realidade estava invadindo a sala e esmagando a ilusão. Eles tinham jogado suas vidas no lixo por uma mentira. A dor psicológica na sala era insuportável. Mas então, às 4h45 da manhã, a mágica cerebral acontece. A líder, Dorothy, começa a chorar, pega um bloco de notas e diz que está recebendo uma nova mensagem de Deus e dos alienígenas. A mensagem dizia o seguinte: o pequeno grupo que ficou sentado a noite toda espalhou tanta luz pelo mundo que Deus decidiu poupar a terra da destruição. A reação do grupo? Alívio instantâneo. Eles não foram enganados. Eles não eram tolos. Eles eram heróis. A fé deles salvou o planeta. Um grupo que antes era fechado e não falava com a imprensa, na manhã seguinte estava ligando para as estações de rádio locais para espalhar a boa nova. A falha da profecia não enfraqueceu a fé. Ela criou uma mutação que a tornou mais forte. A partir dessa observação, Festinger cunhou um dos conceitos mais importantes de toda a psicologia moderna: a dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é o estresse mental, a agonia profunda que você sente quando o seu cérebro tenta segurar duas ideias conflitantes ao mesmo tempo. No caso da seita, as duas ideias eram:
Ideia 1. Eu sou uma pessoa inteligente e racional. Ideia 2. Eu destruí a minha vida inteira acreditando em um disco voador que não existe. Essas duas ideias não podem coexistir. Se a ideia 2 for verdade, o ego da pessoa é destruído. O choque de realidade gera uma crise de identidade insuportável. E como o nosso cérebro tem um sistema imunológico psicológico, ele faz qualquer coisa para proteger você dessa dor. Como o fiel não pode voltar no tempo e recuperar a casa e o emprego que jogou fora, a falácia do custo irrecuperável, ele não tem outra opção a não ser mudar a realidade na própria cabeça. Ele altera a ideia 2 para: o disco voador não veio, mas isso foi um teste, e a minha fé salvou o mundo. A dissonância é resolvida. O cérebro volta a ficar em paz, mesmo que ao custo de um delírio completo. Você pode estar pensando: ah, mas isso foi uma seita de malucos nos anos 50. Não se engane. A dissonância cognitiva é o motor que mantém qualquer religião fundamentalista funcionando hoje. A religião tradicional faz essa mesma ginástica mental todos os dias, apenas com maquiagens diferentes. Pense no problema da oração. O pastor promete que, se o fiel tiver fé, Deus curará o câncer do seu filho. A igreja inteira ora. O filho morre. A realidade, a morte, entra em choque violento com a crença. Deus cura os que têm fé. Isso gera dissonância cognitiva extrema. O que a mente do fiel faz para não enlouquecer e não perder a fé no pastor? Ela ativa o sistema de racionalização na mesma hora. Os propósitos de Deus são misteriosos. Ou, ele não morreu, Deus o recolheu porque ele era bom demais para este mundo. Ou, da forma mais cruel de todas, faltou fé aos pais. A premissa, Deus é bom e a oração funciona, nunca é descartada. A realidade é que é dobrada para se encaixar na crença. A ilusão se retroalimenta da própria falha. Quando entendemos a dissonância cognitiva, nós deixamos de ver o fanático apenas como alguém estúpido. Nós passamos a vê-lo como um refém do próprio cérebro. Debater com um crente extremista usando dados históricos, dinossauros ou biologia não funciona, porque você não está atacando os fatos dele. Você está atacando a identidade dele. Você está causando uma dor neurológica. Sair da religião requer uma coragem assustadora, porque requer que você olhe no espelho, encare a pior dor psicológica que existe e diga em voz alta: eu fui enganado. Eu perdi anos da minha vida. Eu estava errado. Poucas pessoas têm o estômago para suportar essa dor. A maioria prefere continuar justificando discos voadores invisíveis e deuses que nunca respondem, porque a mentira quente dói menos que a verdade fria. E você? Qual foi a sua maior ginástica mental quando ainda era religioso? Como você justificava as falhas do seu Deus antes de ter a coragem de quebrar a dissonância cognitiva? A seção de comentários é o nosso divã, então conta a sua história aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o comportamento humano, apoie a ciência e o ceticismo deixando o seu like e se inscrevendo no canal.